Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 129, estamos no período da realeza, e vamos ouvir segundo livro de Samuel 11, primeiro livro das Crónicas 14 e 15 e Salmo 32. Segundo livro de Samuel 11. No dia seguinte, na época em que os reis saem para a guerra, David enviou Joabe com os seus oficiais e todo o Israel. Eles devastaram a terra dos Amonitas e sitiaram Rabá. David ficou em Jerusalém. E aconteceu que uma tarde David levantou-se da cama, pôs-se a passear no terraço do seu palácio e avistou dali uma mulher que tomava banho e que era muito formosa. David procurou saber quem era aquela mulher e disseram-lhe que era Betsabé, filha de Eliame, mulher de Urias, o hitita. Então David enviou emissários para que lhe a trouxessem. Ela veio e David dormiu com ela, depois de purificar-se do seu período menstrual. Depois voltou para sua casa. E vendo que concebera, mandou dizer a David: "Estou grávida." Então David mandou esta mensagem a Joabe: "Manda-me Urias, o hitita." E Joabe enviou Urias, o hitita, a David. Quando Urias chegou, David pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: "Desce à tua casa e lava os teus pés." Urias saiu do palácio do rei e este, em seguida, enviou-lhe comida da sua mesa real. Mas Urias não foi à sua casa e dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu senhor. E contaram-no a David, dizendo-lhe: Urias não foi à sua casa. David perguntou a Urias: "Não voltaste porventura de uma viagem? Por que não foste à tua casa?" Urias respondeu: "A arca de Deus habita numa tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus servos dormem ao relento, e eu teria coragem de entrar na minha casa para comer e beber e dormir com a minha mulher? Pela tua vida, pela tua própria vida, não farei tal coisa." David disse-lhe: "Fica aqui também hoje, e amanhã te enviarei." E Urias ficou em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, David convidou-o a comer e beber com ele, e embriagou-o. Mas à noite, Urias não foi à sua casa. Saiu e deitou-se com os outros servos do seu senhor. No dia seguinte de manhã, David escreveu uma carta a Joabe e enviou-lhe por Urias. Dizia nela: "Coloca Urias na frente, onde o combate for mais aceso, e não o socorras, para que ele seja ferido e morra." Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valentes guerreiros do inimigo. Os assediados fizeram uma incursão contra Joabe, e morreram alguns homens de David, entre os quais Urias, o hitita. Joabe mandou imediatamente informar David de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro: "Quando tiveres contado ao rei todos os pormenores do combate, se ele indignado te disser: porque vos aproximaste da cidade para lutar, não sabíeis que iam disparar do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra do moinho de cima de um muro, matando-o em Tebes? Porque vos aproximastes dos muros. Dirás então: morreu também o teu servo Urias, o hitita." Partiu, pois, o mensageiro e foi contar a David tudo o que Joabe lhe tinha mandado. Disse-lhe: "Esses homens são mais fortes que nós. Saíram ao nosso encontro em campo aberto, mas nós perseguimos-los até às portas da cidade. Então, do alto da muralha, os arqueiros dispararam sobre os teus servos e morreram alguns servos do rei, entre eles o teu servo Urias, o hitita." Então o rei respondeu ao mensageiro: "Diz a Joabe que não se aflija por causa deste fracasso, pois a espada fere ora aqui, ora ali. Que intensifique o ataque à cidade até a destruir. Encoraja-o." Ao saber da morte do seu marido, a mulher de Urias chorou. Terminados os dias de luto, David mandou-a buscar e recolheu-a em sua casa.
tomou-a por esposa e ela deu-lhe um filho. Mas o procedimento de David desagradou ao Senhor. Primeiro livro das Crônicas, 14. Hiram, rei de Tiro, enviou mensageiros a David com madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então David reconheceu que o Senhor o confirmara rei de Israel e que o seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. David teve também mulheres em Jerusalém e gerou filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Shamuá, Shobab, Natan, Salomão, Gibear, Elishuá, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafiá, Elishamá, Baaliadá e Elifelete. Quando os filisteus souberam que David tinha sido ungido rei de todo o Israel, partiram todos para o prender. Mas David soube-o e saiu ao seu encontro. Os filisteus em marcha espalharam-se pelo vale de Refaim. David consultou Deus, perguntando: Avançarei contra os filisteus? Entregá-los-ás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu-lhe: Sobe e entregá-los-ei nas tuas mãos. Avançou, portanto, até Baal-Perazim, e David derrotou-os. Disse então: Deus dispersou os meus inimigos por minha mão, como se dispersaram as águas. Por isso este lugar recebeu o nome de Baal-Perazim. E os filisteus abandonaram ali os seus deuses, que David mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. David consultou outra vez Deus, que lhe respondeu: Não os persigas, rodeia-os e atira-te sobre eles diante das amoreiras. Quando ouvires um rumor de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, pois Deus irá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. David fez como Deus lhe ordenara e derrotou o exército dos filisteus de Gibeon até Gezer. A fama de David espalhou-se por todas aquelas terras, e o Senhor tornou-o temível perante todas as nações. Primeiro livro das Crônicas, 15. David construiu casas para si na cidade de David. Preparou um lugar para a arca de Deus e levantou-lhe uma tenda. Disse então David: A arca de Deus não pode ser levada senão pelos levitas, pois foi a eles que o Senhor escolheu para a conduzirem e para o servirem perpetuamente. David convocou todo o Israel em Jerusalém para trasladar a arca do Senhor para o lugar que lhe tinha preparado. Reuniu também os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Queate, o chefe Uriel e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, o chefe Asaías e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, o chefe Joel e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafan, o chefe Shemaías e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, o chefe Eliel e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, o chefe Aminadab e seus irmãos, 112. David chamou os sacerdotes Sadoc e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Shemaías, Eliabe e Aminadab e disse-lhes: Vós sois os chefes das famílias levíticas. Santificai-vos juntamente com os vossos irmãos e levai a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Por não estardes presentes da primeira vez, o Senhor nosso Deus feriu-nos, pois não a fomos buscar consoante manda a lei. Os sacerdotes e os levitas santificaram-se, portanto, para transportar a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de Levi, como Moisés ordenara segundo a palavra do Senhor, conduziram a arca de Deus aos ombros por meio de varais. David disse aos chefes dos levitas que escolhessem entre os seus irmãos cantores com instrumentos de música, harpas, cítaras e símbolos, em sinal de regozijo. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e entre os seus irmãos Asaf, filho de Baraquias, e entre os filhos de Merari, seus irmãos, Etan, filho de Cuxaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Aziel, Shemiramote, Jael, Uni, Eliabe, Benaías, Massaías, Matatias, Elifleu, Miqueneias, Obed-edom e Jeiel, porteiros. Os cantores, Emã, Asaf e Etan, tocaram símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Shemiramote, Jael, Uni, Eliabe, Massaías e Benaías tocavam cítaras para vozes altas. Matatias, Elifleu,
Miqueias, Obed-edom, Jeiel e Azazias tocavam harpas na oitava inferior para conduzir o canto. Cananias, chefe dos levitas, dirigia o canto, pois em tal era entendido. Baraquias e Elcaná faziam de porteiros junto da arca. Os sacerdotes Shebenaías, Josafate, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaías e Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros junto da arca. David, os anciãos de Israel e os chefes de milhares foram buscar a arca da aliança do Senhor à casa de Obed-edom com grande júbilo. E como Deus assistia os levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor, foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. David estava revestido de uma túnica de linho fino, assim como todos os levitas que transportavam a arca, os cantores e Cananias, que dirigia a música entre os cantores. David estava também revestido de uma faixa votiva de linho. Todo Israel, ao transportar a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo ao som das trombetas, trompas, símbolos, cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrou na cidade de David, Mical, filha de Saul, que olhava pela janela, viu o rei que dançava e ria e desprezou-o no seu coração. Salmo 32. De David. Poema. Feliz aquele a quem é perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, os meus ossos definhavam no meu gemido de todos os dias, pois a tua mão pesava sobre mim dia e noite. O meu vigor consumia-se com o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: confessarei ao Senhor a minha falta, e tu me perdoaste a culpa do pecado. Por isso todo o fiel te invoca no tempo da angústia, e mesmo que transbordem águas caudalosas, jamais o hão de atingir. Tu és o meu refúgio, livras-me da angústia e me envolves em cânticos de libertação. Vou ensinar-te e mostrar-te o caminho que deves seguir. De olhos postos em ti, serei o teu conselheiro. Não sejas irracional como um cavalo ou um jumento, cujo ímpeto só é dominado com freio e cabresto para os aproximares de ti. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a quem confia no Senhor, o seu amor o envolve. Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós que sois retos de coração. Olá, malta, irmãos e irmãs. Aqui está o vosso vigário, Padre Pedro. Mas isso também não interessa para nada. Isto não é para falar de mim. Mas eu acho graça a isto porque eu sou vigário paroquial e, portanto, o vigário é aquele que está nas vezes de... Ou seja, nunca vou ser um pároco. Como vigário não sou pároco, mas faço a vez dele, se for preciso. Mas isto também é giro, porque se houver algum problema eu digo assim: bom, o problema está com o senhor prior. E eu, se for preciso, posso fazer de senhor prior. Estão a ver? Incrível. Mas eu quero ir ao 129. É uma alegria estarmos juntos, mais uma etapa, sempre a bombar. Hoje, o cenário que a Palavra de Deus nos apresenta é o quê? Contraste. Contraste brutal, como tem sido nestes dias, segundo de Samuel e primeiro de Crónicas. É capaz isto de nos fazer parar, e o objetivo é que nos faça olhar com honestidade para o nosso próprio coração. Porque isto hoje é um choque térmico. É tipo um choque térmico espiritual. Ou água e azeite, não sei. Mas vou explicar porquê. Por um lado, no livro das Crónicas, nós vemos o David no auge. Ele está a consolidar o reino em Jerusalém. Ele está a derrotar os filisteus. Ele está sempre a consultar a vontade de Deus, portanto está fiel. E finalmente leva a Arca da Aliança para casa com toda a dignidade, como Deus quer, e com toda a festa que ela merece. É o David que é um homem segundo o coração de Deus. E mais nada, não há balelas, não há tretas. David está a fazer as coisas como deve ser. Não é o mesmo que está a acontecer no segundo livro de Samuel, porque abre-nos a porta de trás do palácio, não é? Nós estamos a ver tudo como Deus vê. E o que vemos é sombrio e não gostamos. Porque no tempo em que os reis partem para a guerra, David, a curtir, ali, fica no sofá, e desse comodismo nasce um olhar que cobiça,
e nasce acima de tudo um ato que atraiçoa. O pecado é assim, começa na nossa cabeça, por isso é que nós devemos confessar também os nossos pensamentos e depois é que vai para os atos. Ou seja, adultério. David vê uma mulher formosa, eu amo esta passagem, é incrível, não é? Com Betsabé, e por fim o crime que tenta esconder o pecado. Ele não é capaz de resistir à voluptuosidade daquela linda mulher, como nós a compreendemos já, não é, malta? Mas ele tenta esconder o pecado. Então, David basicamente faz aqui um esquema que é inacreditável. Ele vai arranjar maneira de matar Urias, o homem cuja nobreza e fidelidade deixaram o próprio rei em xeque. Para quê? Para salvar a sua pele. Ele quer só salvar a sua pele, quer salvar... Então, vocês percebem, entre a glória das crónicas e a miséria de Samuel, nós temos aqui o Salmo 32 que nos surge hoje como um fôlego necessário. Fala-nos da alegria profunda de quem, tendo caído no abismo da culpa, encontra a misericórdia de Deus. E o que é que isto tudo nos revela sobre Deus, não é? Revela-nos que o nosso Deus não é um espectador passivo da nossa vida outra vez, porque Deus vê o que David faz e isso desagradou ao Senhor, como diz o texto. Deus leva a sério a nossa liberdade, como estamos a usar o nosso livre-arbítrio. Deus leva a sério como estamos a utilizar o nosso poder, que nos é confiado. O pecado de David não é apenas uma fraqueza carnal. O pecado de David é mais grave que isso, porque é um abuso de poder. Ele usa a autoridade que Deus lhe deu para destruir uma família, para tirar uma vida, para satisfazer um capricho. O homem queria só ir para a cama com aquela mulher linda. E de facto faz isso, e ela depois concebe, não é? Mas a aliança de Deus com o seu povo, repara, apesar da cabeça do povo fazer um grande disparate, a aliança de Deus com o povo não se quebra com a infidelidade de David. A aliança de Deus com o povo que te é confiado a ti, pelas pessoas com quem te cruzas e com quem tens relações, não se quebra pela tua infidelidade. Deus é aquele que mesmo perante o crime de David não desiste. Deus é aquele que mesmo perante os teus crimes nunca vai desistir de ti, pecador. O Salmo diz-nos que a santidade de Deus é exigente, não ignora a maldade, mas é uma santidade que cura através da confissão. Nós podemos confessamos o nosso pecado ao Senhor, sacramentalmente ou na nossa oração, e Deus revela-se aí como um lugar de refúgio, onde a nossa culpa é transformada em cânticos de libertação. Como é que isto nos deve mexer assim mais concretamente ainda, não é? No nosso trabalho, na nossa família. O pecado de David não começou no telhado, olhar para Betsabé. O pecado de David começou quando ele decidiu não estar onde deveria estar. Ele devia estar na guerra, não devia estar ali, sentado no seu conforto. Lembra-se o Papa Francisco falar sobre a importância de nós não sermos cristãos de sofás? Sim? Deitados lá? Ele devia estar na frente da batalha ali, a proteger o seu povo, a dar o seu sangue. Mas escolheu o quê? O conforto do palácio, a boa vida. Quantas vezes a nossa queda começa no comodismo? Quando deixamos de cumprir o nosso dever cotidiano. A oração da manhã, o cuidado atento com a minha mulher, com o meu marido, a honestidade nas pequenas coisas do trabalho. Abrimos assim uma pequena brecha e o pecado muitas vezes é um declive lento. Começa com uma pequenina negligência e termina onde nunca pensámos chegar. Na mentira, o quê? Nunca na vida. Na traição, nunca. No vazio espiritual, não, eu nunca vou cair nisso. Não vais? Cuidado. Quanto mais alto estás, maior é a queda. Então a figura de Urias interpela-nos porque este estrangeiro, Urias o estrangeiro, foi mais fiel à arca e ao exército do que o próprio rei de Israel. Urias recusou o conforto enquanto os seus irmãos estavam ali na batalha. Isto convida-nos aqui, porque lembram-se que ele foi chamado pelo rei, não é? A ver se deitava com o Betsabé. Foi chamado pelo rei David ao meio da batalha e depois foi enviado lá para a frente. Mas isto convida-nos, Urias é incrível, porque ele convida-nos à fidelidade nas provações. E se tu caíste como David caiu, a palavra de hoje não é para te esmagar, a palavra de hoje é para te levantar. Não deixes que o teu pecado apodreça os teus ossos pelo silêncio, como diz o Salmo. A verdadeira coragem de um cristão não é nunca cair, mas é ter a humildade de dizer: confessei ao Senhor a minha culpa e foi perdoada a malícia do meu pecado. Levanta comigo o coração para Deus. Reza comigo. Senhor, que eu não tenha medo da tua luz sobre a minha sombra. Que hoje eu possa fazer o exame de consciência em que me pergunto: onde é que eu estou a trocar o meu dever pelo meu conforto?
Senhor, dá-nos a nobreza de Urias, para sermos fiéis nas pequenas coisas. Senhor, dá-nos a humildade de David, para voltarmos a Ti sempre que o nosso coração se desviar. Amém. Vemo-nos amanhã, vamos chegar ao grande 130. Até logo! A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 129, ainda não acabou esta história de David e Betsabé. Um abraço em Cristo, até amanhã.